Daqui exatamente um mês, começará o Paulistão 2024, e como de praxe, os favoritos sempre são Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. No entanto, é bastante comum os pequenos dificultarem e até eliminarem os grandes. E mesmo com tamanho equilíbrio, essas eliminações são taxadas como vexames e fim do mundo. No vídeo de hoje, venho provar que nem tudo é bem assim, na estreia do quadro Revisando as 4 linhas. Deixe seu like e se inscreva no canal, se for novo por aqui. O recorte será feito a partir de 2010, onde logo de cara, Corinthians e Palmeiras ficaram de fora do mata-mata. O Timão vivia o ano de seu centenário e focava as atenções no sonho da Libertadores. Antes disso, disputou 10 rodadas do Paulistão, e apesar de tropeços contra os rebaixados Monte Azul e Rio Branco, fez bom papel, anotando até ali a terceira posição. Porém, depois da estreia na competição continental, o Timão patinou no estadual, perdendo para Santos, Paulista de Jundiaí e o duelo direto contra o ainda Grêmio Barueri. Na reta final, o Corinthians reagiu e chegou vivo na última rodada, onde goleou o Rio Claro por 5-1. Porém, com as vitórias de São Paulo e Grêmio Prudente, o Timão ficou pelo caminho. Já o Palmeiras protagonizou um verdadeiro fracasso. Vindo do traumático Brasileirão em 2009, o Verdão fez uma pífia campanha, sendo goleado em casa pelo São Caetano, perdendo para o rebaixado Rio Claro e sofrendo para empatar com o Rio Branco. Com 2 rodadas para o final, o Verdão já não tinha chance de avançar, e no fim das contas terminou mais perto da zona de rebaixamento do que do G4. Colocando cada eliminação em uma pirâmide de 4 níveis, a queda do Corinthians é aceitável. Afinal, além do foco total na Libertadores, o Timão foi superado por 2 bons times. O Santo André vinha no final de um longo ápice, vencendo Copa do Brasil e jogando Série A, além de terminar vice-campeão paulista em 2010. O Grêmio Barueri, saqueado para Presidente Prudente, também vivia o fim de uma meteórica boa fase. Já o Palmeiras não tem defesa, essa sim foi um vexame. Com as quedas de Corinthians e Palmeiras em 2010, a federação resolveu ajudar e aumentou as vagas no mata-mata. Mesmo assim, em 2012, os dois novamente ficaram fora das semifinais. O Corinthians havia feito uma primeira fase espetacular, saindo na liderança e perdendo apenas um dos 19 jogos, este para o Santos. Na rodada final, venceu a Ponte Preta em Campinas, sua adversária nas quartas. O Timão entrava como franco favorito, mas com 2 falhas bizonhas do goleiro Júlio César, quem fez a festa em pleno Pacaembu foi a Macaca, vencendo por 3-2. 5 minutos ele deu, Kleber. Vai até 50 minutos o jogo. Saiu jogando mal o time do Corinthians. A bola voltou para a ponte, saiu do gol. Júlio César, pimpão! Já o Palmeiras, que terminaria o ano campeão da Copa do Brasil e rebaixado, fez um papel mediano na primeira fase. E graças a tropeços contra os rebaixados Catanduvense Comercial, foi o único grande sem mando de campo nas quartas. Pela frente, o embalado Guarani, e com gol olímpico de Fumagalli e 2 falhas do goleiro Deola, o Bugre avançou rumo às semifinais. Na pirâmide, as 2 eliminações são aceitáveis. A Ponte Preta vinha em grande momento, e o Guarani, apesar do rebaixamento para a Série C, foi finalista, além claro da tradição de ambos. Em 2014, adivinhem só, Corinthians e Palmeiras novamente foram eliminados por clubes do interior, e dessa vez ganharam a companhia do São Paulo, em um ano de pesadelo para o trio de ferro. O Timão, juntando os cacos após a saída de Tite e um fraco 2013, fez um Paulistão desastroso, levando 5-1 do Santos, acumulando 4 derrotas seguidas e ocupando até a lanterna do grupo. A 2 rodadas do fim da primeira fase, o Timão era terceiro e corria risco de eliminação, o que se confirmou após o 0-0 contra a Penapolense e a vitória do Ituano sobre o São Paulo. O São Paulo vinha de um sofrido 2013 e queria voltar ao topo. Apesar do fraco desempenho em clássicos, vencendo apenas um dos 4 disputados, o tricolor liderou o grupo com certa folga, tendo pela frente um reencontro contra a Penapolense. Com amplo favoritismo, o tricolor não passou de um 0-0 no Morumbi e com o erro de Rodrigo Caio nos pênaltis, deu adeus ao Paulistão. Já o Palmeiras, no ano do centenário, era o mais crítico, vindo de uma Série B e se reconstruindo, ainda sem o aporte da Crefisa. Mesmo assim, o Verdão surpreendeu e anotou a melhor campanha de toda a primeira fase, vencendo incríveis 11 dos 15 jogos. Nas quartas de final, passou bem pelo Bragantino, e sem os rivais da capital, despontava como favorito ao título. Na semifinal, o Ituano, chegando como quem não queria nada. O Palmeiras tentou de tudo, mas parado na forte marcação e até na violência, viu o Galo de Itu calar o Pacaembu e vencer por 1-0. A eliminação do Palmeiras é totalmente aceitável, sendo para o campeão. A queda do Corinthians acaba sendo feia por ser na primeira fase, e com as 4 derrotas seguidas, mesmo com um ótimo momento de Ituano e Botafogo de Ribeirão Preto, este que ganhou a Série D em 2015. No caso do São Paulo, poderia ser aceitável, se a Penapolense não tivesse sumido, afinal o clube do interior chegou a estar ganhando do Santos, em plena Vila Belmiro na semifinal. Em 2016, o Corinthians foi novamente eliminado por um clube pequeno, dessa vez acompanhado pelo São Paulo. O tricolor, depois de 2 boas temporadas, começou mal em 2016, muito por estar mandando jogos no Pacaembu por conta de reforma no Morumbi.
Focado também na Libertadores, acabou se classificando apenas em segundo, atrás do Audax. Tendo de jogar em Osasco pelas quartas, o São Paulo foi dominado, perdendo por inacreditáveis 4-1. Já o Corinthians chegava como amplo favorito ao título, após o avassalador Brasileirão 2015. Mesmo com o elenco depenado pelo futebol chinês, o Timão sobrou na primeira fase, em um grupo que teve 3 dos 6 rebaixados. Nas quartas de final, ratificou um bom momento e atropelou o Red Bull Brasil por 4-0. Na semifinal, recebeu o próprio Audax em casa. O Timão pressionou e insistiu durante todo o jogo, mas levando 2 golaços de Bruno Paulo e Tietê, sofreu para empatar, marcando 2 vezes com André. Nos pênaltis, faltou capricho e o Audax calou Itaquera. Seriam 2 eliminações totalmente aceitáveis para um vice-campeão estadual, mas no caso do São Paulo, se torna feia pela goleada arrasadora que sofreu. Poderia até ser vexame caso o Audax perdesse fácil para o Corinthians, o que não aconteceu. Já no ano seguinte, 2 grandes foram parados por um clube do interior, e o algoz da vez foi a Ponte Preta. Vindo do bicampeonato paulista e com o sólido trabalho de Dorival Júnior, o Peixe acabou patinando na primeira fase, perdendo os clássicos para São Paulo, Corinthians e Palmeiras, gerando críticas. Mesmo assim, avançou o líder do grupo. Nas quartas de final, enfrentou a embalada Ponte Preta. Depois de derrota em Campinas, o Santos até devolveu o placar no Pacaembu, mas sucumbiu diante da Macaca nos pênaltis. O Palmeiras era o grande time do momento, vindo do título brasileiro e de um bom começo, mesmo com a perda do técnico Cuca. Na primeira fase, sobrou em seu grupo e seguiu sem dor de cabeça rumo às quartas de final. No mata-mata, o Novo Horizontino, e com 2 vitórias categóricas, o Verdão foi para a semifinal. No caminho, a Ponte Preta, e de maneira impressionante, o Verdão foi engolido pela Macaca, levando 3-0 ainda no primeiro tempo em Campinas. No jogo de volta, até que tentou, mas o 1-0 não foi suficiente. A queda do Santos consegue ser normal, afinal, enfrentava uma Ponte Preta no final de um ótimo momento, com 5 participações na Série A em 6 anos, e o vice da Sul-Americana. Seria o mesmo para o Palmeiras, mas levando um 3-0 com total apatia na ida, a queda foi bastante feia, e um 3-0 que saiu barato. Depois de 2 anos, as zebras voltaram a passear e despacharam a dupla Sansão nas quartas de final. É importante lembrar que o Paulistão de 2020 foi paralisado por 4 meses na pandemia, alterando drasticamente sua história. Portanto, toda análise precisa de ressalvas. O caso mais emblemático é do Santo André, que vinha com a melhor campanha e foi facilmente eliminado nas quartas. O São Paulo vinha na pior fase de sua história, com 7 anos sem títulos. Porém, o questionado trabalho de Fernando Diniz começava a engatar, com boas atuações e resultados, apesar de 3 jogos seguidos com erros da arbitragem. O tricolor foi para a pausa já classificado ao mata-mata, e ao lado de Palmeiras e Santo André, despontava como grande favorito ao título. 4 meses depois, no entanto, o São Paulo voltou irreconhecível, perdendo para o Bragantino em casa. Mesmo assim, seguiu o líder, rumo ao mata-mata. Pela frente, teria o Mirassol, depenado pela longa parada do futebol, o que na cabeça de muitos dava ao São Paulo quase uma obrigação para o duelo. Dentro de campo, o tricolor fez um bom jogo e pressionou o clube do interior o tempo todo, mas sem eficiência viu o Mirassol vencer por 3-2, em pleno Morumbi. Já o Santos, depois de um 2019 arrasador, vinha patinando com o péssimo trabalho de Jesualdo Ferreira. Ainda assim, foi para a pausa líder do grupo e com a classificação encaminhada, o que não mudou na volta do futebol. Nas quartas, recebeu a Ponte Preta, quase rebaixada e que manteve seu elenco nos 4 meses. Até saiu na frente, mas com 2 falhas do goleiro Vladimir, levou a virada e perdeu por 3-1. A eliminação do Santos é vexatória sim, afinal, não existe razão para levar 3-1 de um clube que só não foi rebaixado porque o futebol parou. A Ponte não perdeu ninguém e não mudou seu elenco, nem mesmo o técnico. No caso do São Paulo, é sim uma derrota feia, para um time que perdeu todo o elenco em questões de contrato. Porém, é mesmo um vexame? O São Paulo jogou bem, fez por merecer uma boa vitória, buscando o empate após levar 2-0 no detalhe. São coisas do futebol, vexame mesmo foi contra o Tadieres, onde não viu a bola em nenhum dos 2 jogos. E o Mirassol por pouco não eliminou também o Corinthians na semifinal. Neste ano de 2023, São Paulo e Corinthians caíram juntos, ainda nas quartas de final. Apesar do ano forte em 2022, com 2 vices, o tricolor tinha um trabalho de Rogério Ceni cada vez mais desgastado, o que se refletiu nos resultados. Entre eles, o 0-0 contra o Ituano na estreia, a derrota para o Corinthians no Morumbi, custando o tabu de 7 jogos no Clássico e a vitória sofrida sobre o Santo André. Mesmo aos trancos e barrancos, o São Paulo saiu líder da chave para enfrentar o Água Santa nas quartas. Em um acordo com o Palmeiras, mandou um jogo no Allianz Parque, mas com uma atuação fraca e a lesão de Giuliano Galoppo, não saiu do 0-0 e caiu nos pênaltis. O Corinthians era outro clube que vinha de um forte 2022, com o vice da Copa do Brasil. Porém, com a perda do técnico Vitor Pereira, apostou no inexperiente Fernando Lázaro, o que se mostrou um erro, com péssimas atuações, como na derrota para o Bragantino e no tenebroso 0-0 contra a Portuguesa. Contando com um grupo onde 3 clubes brigaram para não cair, o Timão avançou o líder, sem maior dor de cabeça. Nas quartas de final, recebeu o quase rebaixado Ituano, mas levando o gol antológico de Rai Ramos e novamente jogando mal, o Corinthians só ficou no empate e foi eliminado nos pênaltis.
Na pirâmide, a eliminação corintiana é bastante normal, já que o Ituano por muito pouco não havia chegado na Série A do Brasileirão em 2022. No caso do São Paulo, aceitável pela menor tradição do Água Santa e o quase título. Para fechar o vídeo, o combo de eliminações do Santos na primeira fase nos últimos 3 anos. Como pode um clube campeão brasileiro e tri da Libertadores se contar com permanência na elite paulista? Ter que comemorar um 13º lugar, suficiente apenas para não jogar a segunda ano estadual. É muito pouco para um gigante como o Santos Futebol Clube. Marcelo Teixeira não é o melhor dos sucessores, nem de longe, mas para o Santos, se livrar de Andrés Rueda é como uma pessoa curada de um câncer. As 3 eliminações são vexames pela maneira que ocorreram. O vídeo de hoje fica por aqui. Concorda com essa pirâmide? Mudaria algo nela? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça também do like e de se inscrever no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.